Tipografia. A tipografia está por toda parte. Seja nos livros que você lê, nos sites que visita, até no nosso dia a dia, como em placas, sinais de trânsito e embalagens de produtos. Basicamente, a tipografia é o estilo ou a aparência de um texto. Também está relacionado à arte de trabalhar com o texto, algo que você provavelmente faz o tempo todo, se cria documentos ou outros projetos para você, seu trabalho ou escola. Pode parecer complicado, mas no final é mais fácil do que parece. Você só precisa saber um pouco sobre o assunto para fazer a diferença nas coisas que faz todos os dias. Vejamos primeiro alguns tipos comuns de fontes e o que é preciso saber sobre elas. As fontes de serif têm pequenos traços, chamados de serifas, colocados na parte principal da letra. Por conta de sua aparência clássica, elas são uma boa opção para projetos mais tradicionais. Também são comuns em publicações impressas, como revistas e jornais. As fontes sans serif não têm esse tracinho, por isso seu nome, que em francês significa sem serifas. Esse estilo é considerado mais limpo e moderno. Além disso, é mais fácil de ser lido nas telas de computadores, smartphones e tablets. As tipografias de visualização têm muitos estilos, como itálico, negrito, maiúscula e fonte de luxo. Este tipo de letra normalmente é usado para pequenos textos por ser bem decorativa. Por exemplo, em títulos, cabeçalhos e design gráficos complexos. De certa forma, as fontes têm sua própria forma de ser e vão além de estarem numa página ou lugar, pois podem ser casuais, neutras, exóticas ou gráficas. Portanto, é importante que você pense na sua mensagem e escolha uma fonte adequada para ela. Algumas fontes possuem outras características, como a fonte Comic Sans, Curse, Papyrus e assim por diante. Não há nada de errado com elas, mas parecem estar desatualizadas e já foram muito usadas. Se você quiser usá-las, pense duas vezes e considere procurar outras opções. Existem muitas fontes com aparências similares e que são menos propensas a prejudicar sua mensagem. Ao decidir quais fontes usar, menos é mais. Ou seja, é melhor se limitar a uma ou duas fontes por projeto. Por exemplo, se você precisa de mais contraste, tente repetir suas fontes em um tamanho, peso ou estilo diferente. Esse truque é bom para criar combinações interessantes e funcionais. Você provavelmente já ouviu o ditado: os opostos se atraem. Bem, o mesmo acontece com as fontes. Você pode combinar fontes diferentes, mas complementares, como a sans serif com a serif, baixa com alta ou decorativa com simples. Isso pode parecer estranho, mas calme. Veja outros projetos para se inspirar e colocar isso em prática. Talvez você já tenha ouvido falar em termos como hierarquia, entrelinhamento, espaçamento e entreletra. Para algumas pessoas com mais experiência, esses conceitos são essenciais na hora de fazer um projeto. Mas como iniciante, você não precisa saber tudo, embora não vai atrapalhar em nada que você os tenha presente em seus trabalhos ou quando você for falar sobre design. A hierarquia é usada para direcionar o olhar do leitor para a coisa mais importante. Em outras palavras, mostra por onde ele deve começar e depois ir, usando diferentes níveis de ênfase. Estabelecer uma hierarquia é simples. Decida quais partes você deseja que o leitor note primeiro e depois faça com que elas se destaquem. Os elementos mais importantes tendem a ser maiores, mais espessos ou diferentes de alguma forma. Lembre-se que é melhor manter uma forma simples e usar apenas alguns estilos complementares. O entrelinhamento é o espaço entre as linhas do texto, também conhecido como espaçamento entre linhas. Se você não tem certeza da distância que deve colocar, não se preocupe. Normalmente o padrão é o correto.
O objetivo é tornar seu texto mais confortável de ser lido. Muito ou pouco espaço pode torná-lo irritante para o leitor. O espaçamento é a distância geral entre os caracteres ou letras. A maioria dos programas permite reduzir ou aumentar isso conforme suas necessidades. Em alguns projetos, você pode ajustar o espaço para criar um efeito específico. Também pode ajudá-lo a corrigir fontes com pouco espaço. O entreletra é o espaço entre letras específicas. Ao contrário do espaçamento, ele muda dentro da palavra porque cada letra se ajusta de maneira diferente. Algumas fontes têm entreletra ruim, o que faz com que elas pareçam mal espaçadas. Se você pretende usar uma fonte assim, é melhor escolher outra. Um texto bem projetado pode significar a diferença entre um projeto comum e um projeto extraordinário, mesmo que você esteja começando no design. Tudo o que você precisa é se interessar por tipografia, para que você seja mais eficiente e possa fazer melhor o seu trabalho. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.